Pai do Senhor da Igreja, boa noite a todos, amém? Deus está conosco e isso é um motivo de muita alegria, né? Saber que Deus está conosco. Me emocionei um pouco quando a gente estava cantando o Choro. Essa canção, Deus me deu alguns longos anos atrás, creio que em 1982, se eu não me engano. E, na época, logo depois eu casei, e aí, quando eu casei, a situação não era muito favorável. E eu precisei vender a música, e a música que eu havia composto, eu vendi para Débora Miranda, filha do Davi Miranda. A gente tem contato, através do esposo dela, e eu vendi para eles essa música. Na época eu precisava de dinheiro, e eles gostaram muito da música e me ofereceram um determinado valor. E recém-casado, você sabe que recém-casado não casa folgado, né? Só casa no arroxo, apertado, é muitas despesas. E aí eu vendi essa música, mas eles têm mais umas outras 4 músicas minhas que eles gravaram. Primeiramente, essa O Choro gravou primeiro na Deus e Amor, com a Débora Miranda. Depois eles cederam para a ADEBRAS, Assembleia de Deus do Brás, ali do Bispo Ferreira. E aí a vida é assim, a gente vai fazendo as coisas e Deus vai abençoando. Talvez se ela estivesse comigo, não teria feito o sucesso que tem feito, né? Mas é assim mesmo, a vida, pessoas estão sendo abençoadas e isso é o mais importante. Me sinto feliz de estar na minha igreja, havia pensado, juntamente com a pastora Selma, em fazer o lançamento em outro lugar, mas a igreja é que participa conosco em todos os momentos. No riso, no choro, na dor. E a gente, então, conversando com o nosso amado pastor Gedeon Júnior, fizemos ali, primeiramente, no Piauí, a nível nacional, e fizemos agora a nível estadual, né? Aqui, a partir da nossa igreja, o lançamento deste livro. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, irmãos. Porque se nós estamos de pé, é porque Deus está nos sustentando. Ele é dono de tudo que os nossos olhos podem ver. Ele é dono de todas as coisas e tem o controle de tudo. Eu não gosto daquela frase quando diz que Deus ainda tem ou ainda pode. Não. Ele pode sempre fazer o que ele desejar. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. O livro não tem o objetivo de enriquecer, porque não enriquece? Acho que não. Acho que não, né, pastor? Não tem esse objetivo e também nem o objetivo de ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo. A gente que é servo de Deus, tudo que a gente faz pensando em almas para o reino de Deus. Tudo que a gente faz pensando em resgatar alguém de uma situação da qual nós vivemos e encontramos alguém na mesma situação, e o desejo do nosso coração é esse, é de resgatar esta pessoa, de retirá-la, né, do lugar em que ela está, da crise, da situação difícil que ela está vivendo. Quero agradecer a minha esposa, minha companheira. Está parecendo aquela coisa de político, né? Quero agradecer a minha esposa, essa companheira que Deus me deu. Estamos juntos aí há 40 anos e é uma guerreira, é uma mulher fantástica. Vocês conhecem um pouquinho, mas eu vivo com ela, eu sei que é uma guerreira, essa minha esposa. Meus filhos, que quando a gente grita, eles chegam juntos, às vezes estão dispersos, estão para ali, para lá, mas quando a gente grita é igual aquelas galinhas com os pintinhos. Quando a galinha canta, os pintinhos correm tudo junto, né? Quero agradecer a minha família, aos meus filhos, as minhas irmãs, né? Meire está aqui hoje, estou muito feliz de você estar aqui, minha irmã, meus sobrinhos. E os demais parentes, que também tem alguns aqui, povo amado, né? Que amo vocês. Aos meus pastores, pastor, o senhor tem parte nesse livro também, porque tu és um incentivador do estudo, da leitura e da estimulação para que a gente possa produzir algo que fique para ajudar alguém. Então, você tem parte nisso também. E a minha igreja, que são todos vocês, meus irmãos. Todos vocês que oram por mim,
aqueles que às vezes eu nem sei que está orando, mas está orando, né? Aqueles que eu sei que já oram com certa frequência, os meus colegas de trabalho e os demais. Eu agradeço a Deus por tudo e por essa oportunidade e fico feliz porque o livro já está surtindo efeito, porque pessoas fora daqui de Brasília compraram um livro e estão testemunhando de vidas que passaram pelo que eu passei, estão sendo resgatadas. Fala, meu pastor. O Leike está emocionado. Leike, vamos fazer bonito. Em primeiro lugar, família do Leike que está aqui, fique em pé. Eu estou vendo ali a irmã, eu estou vendo o sobrinho. O outro estava fotografando, fugiu. Mas deve estar por aqui. Ok, ali está a filha. Aquela coisa linda ali atrás, ó, é a esposa. E o grandão aqui é que um domingo toca guitarra, outro domingo toca bateria, outro domingo toca contrabaixo, a gogô. O que precisar ele toca. É o Rubão, né? Aí vamos lá, Leike. Aqui no meio devem estar seus amigos, não é? Tem, quero apresentar. Tem que ajudar, irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu queria que ficasse de pé a Nayane, por favor. Nayane, a gente convive junto, acho que uns 30 anos. Ela foi minha chefe na Regional de Ensino do Gama, né? Está aqui conosco a Nayane, foi minha chefe, é uma amiga fantástica. Quero a Lília também. A Lília é psicóloga, muitas vezes nós conversamos, algumas vezes eu chorei no ombro dela, e ela, com muita sabedoria também, me dava algumas dicas, algumas orientações. A Dalvinha e o esposo dela, Dalvinha brigava comigo toda vez que eu ia trabalhar, que eu botava açúcar no café, ela faltava tomar o café da minha mão. Sem açúcar. Eu falei, não desce, sem açúcar. O esposo dela, está ali a Maristela, trabalhou comigo também, né? Uma pessoa fantástica. Aquela equipe ali está representando a Regional de Ensino do Gama. Está a Márcia e o Joãozinho, que foram ovelhas nossas no Pedregal. Glória. Nos Márcia e Joãozinho, são diáconos. Aqueles dois ali, aquele homem, ele é um guerreirão, uma bênção. Está a Eliude com o seu esposo, o João, né? São meus vizinhos, são servos de Deus. Cadê o Elton? O Elton, companheiro que chegou junto comigo também, na caminhada, está ali atrás da coluna. Pastor Carlos, meu primo. Pastor Carlos, meu primo, um amigão, um irmão, né? A Ireni, a Eva, a Edna, fica de pé para a gente conhecer vocês. São primas da pastora Selma, são minhas primas. Amém? Tem mais alguém que eu esqueci? Me perdoe. Eu acho que são esses que... Isso, pastor, são esses. Olha, lá atrás... Pastor Francisco Filho. Ele é como um filho para mim. A sua esposa... Perdão, Francisco, eu estou ficando velho. Quem mais está aí? Ali, missionária. E o esposo, né? Olha, estão ali aquele pessoal que também... Francisco era nosso no Céu Azul, depois casou, continuou no Céu Azul. Olha, vocês são muito bem-vindos. É que o menino aqui está começando a pregar, e aí ele está emocionado, tá? Vocês são muito bem-vindos. Essa casa está aberta, retornem sempre. É uma alegria muito grande tê-los, tá bom? Sentem-se. Tu não esqueceu ninguém, não, né? Não garanto, não. Não garante. Tá bom, então é uma questão de memória. Meu pastor, nos fale dessa preciosidade que o Senhor te deu. Amém. Glória a Deus. Saindo da caverna, queridos, um convite à superação de depressão com fé, quando você toma a atitude de exercitar a fé para que algo possa acontecer de uma forma sobrenatural. E observarmos também o cuidado e a esperança em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus, precisamos ter a esperança de que Deus, Ele pode fazer sempre infinitamente mais. A história de Elias é uma história bastante interessante e me chamou a atenção e foi o cerne do livro, exatamente porque ele vivenciou dois momentos diferentes na vida dele.
Ele vivenciou, primeiramente, o momento do desafio, né? Quando ele confronta os profetas, quando Deus traz a resposta, e vocês conhecem a história, e Deus responde daquela maneira com fogo, ele vê algo extraordinário acontecer ali. Então é o ápice, eu diria que é o ápice do ministério de Elias. Teve outros momentos extraordinários, mas principalmente este. De repente, Elias é ameaçado e ele foge. Ora, quem já experimentou a bondade de Deus sabe que Deus pode fazer sempre. Quem já experimentou a graça de Deus sabe que a graça dele é abundante sempre. Quem já experimentou o amor de Deus não consegue se soltar deste amor. E aí então Elias tem medo. E é natural, isso é natural do ser humano, sentir medo, frustração. E aí Elias então ele entra naquela caverna, se esconde ali. E aí o que me chama a atenção neste momento de medo de Elias é exatamente quando Deus aparece fora da caverna e faz aquela seguinte indagação: o que você está fazendo aí, Elias? Ou seja, aí não é o seu lugar. Você entende isso? Diga amém. Aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí, Elias? E aí Deus determina, fica aí, não é isso? Não, Deus diz, sai para fora, sai daí, porque ainda tem gente que não se dobrou, tem gente que ainda está disponível a pelejar pela palavra, pelo evangelho e pela salvação de almas. Então sai daí, Elias, e vem para cá, porque eu ainda tenho muito a fazer através da sua vida. A história de Elias nos encoraja a buscar a presença de Deus, queridos. Porque nós estamos vendo, eu não sou nenhum expert em psiquiatria, psicologia, esses assuntos, mas como eu vivenciei uma situação, eu fiz algumas pesquisas, né, estudei algumas coisas a respeito da doença do século, depressão e o câncer. As duas doenças que têm matado muitas pessoas. E, infelizmente, a depressão, quando não tratada adequadamente, ela pode levar a pessoa ao suicídio. A pessoa busca como escape o suicídio. E aí, queridos, a gente vai entendendo essa trajetória de Elias, quando ele toma a posição de sentir medo. Quem é que não sente medo? Quem é que não tem dúvida? Quem é que às vezes não se entristece? Todos nós passamos por esse processo de tristeza. E entramos muitas vezes na caverna do nosso quarto, na caverna da nossa casa, acreditando ser o nosso escape, acreditando que ali irá se resolver a situação. Quando eu me fecho, eu me isolo, eu me tranco, eu abro mão da convivência das pessoas e me envolvo neste mundo fechado do meu quarto, da minha casa, que eu coloquei o nome de caverna. Muitas vezes nós entramos na caverna do nosso quarto porque passamos por uma frustração. Muitas vezes entramos na caverna da nossa casa, não queremos receber ninguém, porque sofremos um momento de tristeza, passamos por um momento em que quis muito e não aconteceu, e isso veio a me frustrar, e isso exatamente não me tratou e não resolveu a situação. E aí há uma porta aberta para a depressão. Para muitos, queridos, a depressão é uma frescura. Para mim era. Para muitos, a depressão, não, está com depressão, isso é frescura. Vai lavar uma louça que isso passa. Vai limpar uma casa que resolve. Vai fazer um bolo que resolve. Vai andar um pouco. Vai andar um pouco. Às vezes eu ouvia isso lá em casa, mas às vezes, vida, você está muito tempo em casa. Vai andar um pouco, vai tomar um sol. Aí eu não ia. Então, queridos, a depressão, ela tem essa questão de aprisionar as pessoas. E eu fui um crente desde menininho. Nasci no Evangelho, fui criado aqui nessa igreja. Em 1981,
2002, se eu não me engano, eu saí daqui da igreja, juntamente com a turminha que... Não, foi antes, bem antes. Mas nessa época eu havia saído da igreja e fui para uma cruzada que estava acontecendo na Igreja Cruzada do Gama, ali na 40 do Leste. E lá eu conheci uma menina, uma morena, pitelzinho, irmão, vocês precisavam ver que coisa linda. Ainda é, né? E eu, outro pitelzinho, deu tudo certo. Falei, agora tá tudo beleza. Conheci essa morena e começamos a namorar num congresso, começamos a namorar, e, por fim, em 83 eu fui servir ao exército, e nós decidimos nos casar. E aí, nós nos casamos, Deus nos deu 3 lindos e abençoados filhos, que vocês conhecem. E, a partir daí, a gente vem vivendo uma série de lutas, porque a nossa vida, ela é assim, ela é carregada de desafios, de lutas, mas nós nunca deixamos a Cristo, nunca abandonamos ao Senhor e nunca nos negamos a fazer qualquer coisa para a obra do Senhor. E aí, irmãos, nos casamos, Deus nos deu os 3 filhos abençoados. E aí, Jojo, eu queria que agora você colocasse para mim aquele slide, por favor. Eu quero mostrar para a igreja um pouquinho da minha história. Este livro, queridos, ele não vem simplesmente de uma vontade humana. Eu quero ser escritor, não. Foi uma série de desafios, de lutas e de experiências que eu fui vivenciando ao longo desses 60 anos, já estou idoso, indo para 61 mês que vem, vivenciando, e aí aconteceram algumas coisas na minha vida. E aqui está o perigo da ferida não tratada. Aqui está o perigo da ferida não tratada. Vai, Jojo. Olha aí que pitelzinho eu era, irmãos. Vocês estão rindo de alegria, né? Vocês não estão zombando, não, né? Olha, Selma era um pitelzinho, irmão, eu carregava no braço. Era maravilhoso. Aí nós nos casamos em 84. E ali na esquerda vocês vão ver o Rubão, o Ruberson, a Rubiene e a pastora Selma adorando ao Senhor. O Ruberson é o filho que Deus levou para ele, tomou para si. E ele está ali no outro ladinho, na Escola de Música de Brasília, quando eu estudava lá. Ele e a Rubiene sentados e a pastora Selma mais do ladinho ali, escondidinho ali. Aqui está a minha mãe, à esquerda, o meu irmão, a de noiva, minha irmã, meu cunhado, lá atrás é o Vitor e o meu pai, que dorme no sonho. E aqui eu quero falar um pouquinho. Não, pode ir, Jojo. Aí é o Ruberson, o nosso amado filho, que está na glória cantando com os anjos, né? Está lá, as duas fotinhas dele ali, é uma bênção. Minha mãe, né, uma guerreira, ficou pouco tempo aqui na igreja porque ela mudou para Minas, né? Voltou para a terra dela, para Uberlândia. Pode ir, Jô. Aqui é um processo que eu estava passando. Então, queridos, deixa aí, Jojo. Eu sempre tive em mente, no meu coração, que pessoa que tem Deus, que ora, que canta, que lê a Bíblia, ele era intocável na questão da depressão. Não poderia ter depressão, era o meu entendimento. E mesmo como pastor, muito tempo depois, eu pregava contra a depressão na vida do cristão. Que cristão não deve ter depressão de forma alguma. Cristão, eu tinha mais ou menos a ideia, vai trabalhar, vai para a igreja orar, vai consagrar, que resolve. Não vai passar por depressão, você vai estar livre da depressão. Até o dia, queridos, que estando na igreja, e eu já contei isso aqui uma vez, e não quero ser prolixo, vou ser rapidinho nesse aspecto, estando na igreja, orando, cantando, louvando, eu fui acometido de depressão. Algo que me derrubou,
e foi uma depressão severa. Eu não trouxe aqui o laudo da psiquiatra, que eu esqueci de imprimir, mas eu tenho em casa. E aí, então, eu vivenciei esse momento da depressão. Eu entrei numa depressão, comecei a perder o interesse pelas coisas, me sobreveio uma tristeza de que nada retirava essa tristeza do meu coração. Eu comecei a me isolar, a não ter conversa, porque eu sou muito, aqui eu sou sério, mas em casa eu sou muito gaiato, irmão. Eu brinco, eu coloco pimenta na comida dos meninos, eu encho a paciência deles, né? A gente conversa, a gente corre, puxa o cabelo um do outro, eles deitavam na cama da gente, brincavam, a gente tem esse costume. E de repente eu me vejo isolado em um outro quarto da casa, em que eu não queria mais conversar com ninguém, eu não queria me alimentar e eu também não queria dormir de jeito nenhum. Houve um momento em que eu passei três dias sem dormir. Nem com Zolpidem eu estava dormindo. Zolpidem é um remédio fortíssimo e viciante. Então, nem com Zolpidem eu estava dormindo. E me isolando. E aí, lá em casa, o único que é da educação sou eu. A minha irmã é da saúde, a Selma, Rubiene, Rubens. E Selma, com aquele jeitinho dela, amor, vamos procurar né, uma forma de resolver a situação, vamos procurar um médico, vamos procurar uma assistência. Né? E a Rubiene também, pai, o senhor está com depressão, o senhor precisa se tratar. Depressão? Não. O senhor não sai do quarto, pai, fica aí no quarto o tempo todo. Eu saio. Eu fui lá, saí do quarto e vou lá. Está vendo? Eu saio. Aí voltei para o quarto. Eu saio do quarto quando eu quiser. Não, pai, o senhor tem que cuidar. Vamos. Minha irmã também incentivando a procurar um cuidado profissional. E eu resistindo. E falava, olha, vamos no psiquiatra. O psiquiatra é para doido. Eu não estou doido. Então não vou. Aí, por fim, um certo dia, eu desmaiei no banheiro, desmaiei na cozinha, e um certo dia a situação já estava a depressão estava muito avançada, que eu nunca disse isso para ninguém, vou dizer aqui para a igreja, que eu quis ceifar a minha vida. Eu tive vontade de tirar a minha vida pensando que era a solução. Eu cheguei a esse ponto. Mas Deus é tão bom, queridos, que Ele cuida da gente de uma forma tão extraordinária, que na manhã que eu havia pensado em fazer isso, estava só eu e Selma em casa. Ela já havia me pegou no banheiro, já vomitando, defecando, já me dava banho, me levava para o quarto. O estado era terrível, terrível. E aí houve um dia que eu havia pensado exatamente nisso, de dar fim na minha vida, porque iria resolver a situação. Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, toma a pastora. Ela não sei se ela estava na sala, em outro quarto. Eu sei que a pastora vem falando em mistérios, ela vem falando em línguas. E ela passa o corredor de casa e entra no quarto onde eu estava, retirou as cobertas e falando em mistério e orando, ela disse, levanta que aí no teu lugar. Deus não te fez para isso. E me tomou pelo braço, me levou ao banheiro, me deu banho, roupa nova, botou comida, eu consegui comer um pouquinho porque eu não conseguia me alimentar direito. E de repente, Deus toma ela em mistério e ela fala comigo e esse momento foi o start na minha vida. Foi o start na minha vida, irmãos, porque eu entendi na posição que Deus havia me colocado e agora na posição que eu havia aceitado. A posição que eu havia aceitado. A posição de depressão, de isolamento, de tristeza profunda. E aí eu fui entender que realmente a depressão, ela não é apenas um estado espiritual. Ela é primeiramente um estado mental.
E eu fiz uma listinha aqui de 4 tipos de depressão, mas eu não quero me delongar, mas eu quero só citar para os irmãos. O transtorno depressivo maior, que é o mais comum, a depressão persistente ou distimia, o transtorno afetivo sazonal e a depressão psicótica. A depressão maior, esta é a forma mais comum de depressão na vida de uma pessoa, porque começa de uma forma simples, uma frustração, um aborrecimento, uma perda. E aí, queridos, em 2009, a gente começa a vivenciar uma situação na família. Meu irmão, ele é acometido de um câncer na garganta, ele era aqui da igreja, ele tocava aqui na igreja, e ele havia se afastado dos caminhos do Senhor. E aí, então, ele entrou no caminho da cachaça e do cigarro. Ele bebia muito e fumava muito. As consequências desta atitude de beber muito e fumar muito é um câncer na laringe-faringe que surgiu na vida dele. Meu pai, na época, ainda estava trabalhando na ativa no GDF, pegou ele, cuidou, levou para o hospital, tratou tudo, procurou todos os meios, e ele foi curado. A igreja orou, igreja aqui, igreja ali, diversas igrejas oraram. E ele foi curado. Só que ao ser curado e aposentado, o que ele fez? Ele enveredou de novo pelo caminho da bebida e do cigarro, que minha irmã sempre estava ele estava mais próximo da minha irmã. A gente descobriu uma garrafa de pitulinha debaixo da cama dele, né? E ele sabendo que ele tinha essa enfermidade. O resultado foi 72 dias de UTI, né, mano? Acho que foi isso. 72 dias de UTI e o óbito, ele veio a óbito. Quando eu visitei o meu irmão no hospital, eu caí em pranto, porque eu não estava reconhecendo o meu irmão. Mas, queridos, sepultamos o meu irmão e, passado alguns dias, nós descobrimos que o nosso filho, aquele que vocês viram, pode voltar aí, Jojo, do Ruberson? Descobrimos que o nosso filho estava com câncer. Ele estava passando mal e a pastora Selma resolveu buscar isso daí, investigar, e ela estava trabalhando na época no hospital ainda. Procuramos os médicos passou um dia de bateria de exames, e quando foi no finalzinho da tarde, nós estávamos pastoreando no Pedregal, nós ficamos 15 anos ali no Pedregal, irmãos. Estávamos pastoreando, e quando nós estávamos indo para um culto de libertação, eu, o Rubens e a Rubiene, Selma nos liga para nos dar a notícia que o nosso filho estava enfermo, e a situação era grave. Os médicos iam propor uma cirurgia, e era um câncer que ele teve, era aquele linfoma não Hodgkin, né? É um câncer hiperagressivo, irmãos. E para a idade de um menino, quem é que pensa que uma criança vai ter câncer? Né? Estava com 18 anos nesta época. E de repente, então, o Selma me liga e diz, olha, ele está assim, 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 assim. Eu chamo das semanas de Daniel. O dia 21 dias, o dia que ele internou, até o dia que ele veio a óbito. E eu contei isso aqui na igreja, quando a igreja nos assistiu, a mocidade, os jovens, né, na época, através do Marquinhos e o pastor Gideon, todos nos assistiram, e a gente tomou uma decisão lá em casa. Era um menino que tocava na igreja, que cantava na igreja, que pregava a palavra da igreja, na igreja, e a gente achava que ele teria uma carreira promissora na obra do Senhor. E de repente, irmãos, ele é acometido desta enfermidade, e os dias vão passando e vai se agravando, e aí os médicos falaram, olha, para fazer uma cirurgia, poderíamos tentar um transplante, mas um transplante nós teríamos que transplantar coração, teria que transplantar, era muita coisa, porque já estava com metástase, e ele falou, e ele não vai suportar, vamos fazer o tratamento paliativo. E assim foi feito, e um dia chega um pastor lá em casa, e ele diz assim, pastor Leite, eu sonhava que o senhor falecia, o senhor morria. Mas não era o senhor, é o seu filho. O senhor está preparado para perder o seu filho? E Selma saiu da cozinha, veio até a sala, olhou assim, eu disse, olha, independente do que Deus fizer, se Deus quiser curar, Ele pode curar. Se Deus quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Deus quiser, Deus pode fazer o que Ele quiser.
O nosso desejo é que nosso filho volte para casa como? Curado. Mas se Deus decidiu que é o momento dele partir, de estar com o Senhor, amém. Deus vai continuar sendo Deus para nós. Não é porque Deus não fez o que a gente queria que a gente vai se rebelar contra o Senhor. Mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio revoltado. Se é que isso cabe, o ser humano se revoltar contra Deus. Eu fiquei magoado com Deus, eu reclamava com Deus, até Deus me fazer entender que Ele é o dono de tudo e Ele faz o que quer e eu sou apenas servo. A honra, a glória e o poder é dEle. Ele é o dono de todas as coisas. E aí, querido, então, nosso filho faleceu meu irmão, logo depois meu filho, e 2 meses depois faleceu a minha mãe, que vocês viram aí também. Num período de 7 meses, os 3. E aí, então, quando eu digo a respeito da depressão, e que muitos acham que é uma banalidade, que é uma besteira, que é uma coisa corriqueira, que é um momento em que a pessoa sai sozinha, às vezes a pessoa não consegue sair, e ela precisa de ajuda, ela precisa desta compreensão, de que realmente ela está num estado grave, em que ela precisa de uma mão para ajudar ela a levantar, e precisa da outra mão para ajudá-la a caminhar. Pelo menos, querido, uns 200 mil passos aí, para depois ela continuar a caminhada sozinha. A depressão não é besteira, a depressão não é firula, a depressão não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa banal. E a gente, como igreja, precisamos ver isso e entender isso. E aquele que se encontra nesse estado, ele tem dificuldade de receber ajuda. Ele tem dificuldade de receber orientação. Porque o estado da caverna parece que é a solução. E não é a solução. Mas ele entende que é a solução. O estado de estar na caverna, de se isolar, de não conversar com ninguém, de viver o mundo dele, ele acha que é a solução, quando não é. E fatalmente, queridos, a depressão não tratada, ela leva ao suicídio, certo? E também a depressão não é um estado de fraqueza, porque é fraco. Não, não é. Não tem absolutamente nada disso. Se você ou alguém conhece uma pessoa que está vivenciando um momento de tristeza profunda, um momento de isolamento, um momento, você conhece a pessoa era super alegre, conversava, de repente, ela está se fechando, não gosta mais do convívio da família e está se isolando, precisamos ver isso com cuidado, porque já é um passo caminhado para a depressão. Eu nunca acreditei que pessoas ligadas a Deus pudessem ter depressão até eu ter depressão. E aí eu fui entender que ela é sorrateira, ela é covarde. E ela vem, primeiramente, trabalhando na mente da pessoa. A depressão, ela vem trabalhando na mente da pessoa, trazendo tristeza, desestimulando a tudo que a pessoa está envolvida. Aí, nesse caso da depressão, ainda tem um outro fator que ele é interessante observar, que ao se isolar, a pessoa deseja a morte como solução. Aí, queridos, acontece um outro fator. O inimigo que tenta laços para quê? Quem lembra da música? O inimigo que tenta laços, ele vai aproveitar esta oportunidade, porque ele é oportunista. Apesar de saber que está vencido, ele começa a trabalhar na mente da pessoa. O primeiro passo aqui é a depressão em si, instalou na vida da pessoa. Um problema mental, uma doença que precisa ser tratada, cuidada, observada, acompanhada por profissional adequado. O segundo passo, queridos, é a ação maligna. O inimigo aproveita este momento de debilitação da pessoa para poder trabalhar com ela, contra ela. Ele procura isso, ele trabalha isso. E o inimigo vai trabalhando como se isolar está certo, a falta de convivência está certo, suicídio. É isso aí, resolve o seu problema. Por quê?
Porque o inimigo sabe que o suicida não tem salvação. Então ele quer levá-lo ao suicídio. Ele quer levar ao desastre da desestruturação familiar. Ele quer levar ao desequilíbrio emocional, cognitivo da pessoa. Ele quer destruir a pessoa de todas as formas. Mas ele nunca se apresenta como monstrão. Ele se apresenta como bonzinho, mostrando saídas, alternativas, desvios para que a pessoa possa entrar neste caminho. E aí a pessoa caminha neste caminho indo para a morte. Então, eu tive essas perdas, e aqui eu não quero me fazer de vítima de forma alguma, mas estou trazendo para os irmãos uma situação que eu vivenciei, uma tristeza profunda que não foi sarada, que eu não tive o cuidado. E as pessoas que estavam à minha volta no primeiro momento também não tinham esse cuidado e essa preocupação. E eu vim desenvolvendo isso, fui me isolando aos poucos, fui me entristecendo cada vez mais. E aí não queria ver foto da minha mãe, não queria ver foto do meu irmão, não queria ver foto do meu filho, não queria conversar sobre eles, não tocava no nome deles. E eu fui me isolando cada dia mais. E a tristeza foi se apoderando de mim, foi tomando conta de mim. Quando a tristeza se apoderou de mim, ela começou a me mostrar alternativas. Sai correndo pela rua, vai embora, sai dessa casa, some. Pega a estrada e vai andando, igual esses andarilhos que nós encontramos quando nós viajamos. O inimigo falou isso comigo. Vai, olha, a alternativa é essa, vai por esse caminho, vai andando, some. Teve uma vez, eu falei isso pouquíssimas vezes, que me dava uma irritabilidade de ouvir voz. E um dia, a Selma tinha feito um café e eu sentei na copa para tomar o café e ela sentou do outro lado. É costume nosso fazer isso sempre. E ela começou a conversar, a falar algumas coisas. Irmãos, aquilo foi me dando uma raiva. Foi me dando uma raiva que a vontade que eu tinha era de agredi-la. Olhei para a cara dela assim, me deu vontade de dar um murro nela. Estou falando com sinceridade de alma. Fiquei tão irritado com a voz dela. Por fim, o Espírito Santo me pegou e me levou para o quarto de novo. Não aconteceu, queridos. Graças a Deus. Mas a irritabilidade. Fui ficando irritado. Tudo me irritava. Queria ficar só, não quero conversa, nem televisão. A situação daquele que passa por esse caminho de depressão é isso, ele vai querer se isolar, ele vai querer ficar só. E não é alternativa. Aí precisamos de uma sensibilidade. E a sensibilidade, no meu caso, veio através de quem? Da minha esposa, que era da área de saúde. Mas nem todos têm uma pessoa da saúde em casa. A Rubiene, da área de saúde, o Rubens, minha irmã. E aí eles foram, então, conversando comigo, foram com aquele jeitinho, né? Até que conseguiram me levar ao psiquiatra. E eu fiquei olhando para a porta do psiquiatra, não estou doido, 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 o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui atendido, fiz a bateria de exames e constatou-se uma depressão num alto grau. Eu não sei os nomes, tem no relatório médico, eu não sei os nomes, mas em alto grau. E eu comecei tomando para dormir Zolpidem, desvenlafaxina de 200, acho que é 200 miligramas, não, 200 não tem, de 100, eu tomava 4. Rivotril eu não tomei, não cheguei a tomar, mas eu cheguei a tomar eu sei que eu tomava uns 10 remédios, irmãos. Tomava uns 10 remédios, para poder ficar aceitável em nível de convivência, conseguir conviver com a família. E aí eu passei, como eu disse para vocês, três dias sem dormir. No terceiro dia eu já estava ficando doido. Porque a pessoa sem dormir, ela entra em parafuso, é muito sério. Até então que nós voltamos, Selma foi comigo ao psiquiatra novamente, ela retirou aquela bateria de medicamentos, aquele caminhão de medicamentos, e passou um outro, e aí eu consegui dormir esporadicamente, meia hora, 40 minutos, dormia de noite, passava a noite acordado, até que um dia alguém bateu na porta do meu quarto e disse assim: filho, levanta, não te fiz para isso, aí não é o seu lugar.
E eu ouvi claramente a voz do Senhor, queridos. Eu ouvi claramente a voz do Senhor, ele dizendo, filho, levanta. Não é o teu lugar. E eu me lembrei de quem? De Elias. Me lembrei de Elias. Quando o Senhor chega e pergunta para ele, o que é que você está fazendo aí? Em outras palavras, este não é o teu lugar. E a partir desse dia, o Senhor começou a modificar a minha vida, fui deixando as medicações, fui me ressociar, é isso daí, novamente, passei a ter um comportamento diferenciado, porque quando o Espírito do Senhor fala com a gente, irmãos, não há quem possa impedir nada. Ele fala e está falado, você ouve e você entende que é o Senhor e você obedece. E na obediência da voz do Senhor, o que é que você está fazendo aí, filho? Eu não fiz você para isso. Quando me vem essa consciência através do Espírito Santo do Senhor, eu falei, peraí, eu realmente brincava com os meus filhos, não estou brincando. Eu realmente fazia piada, eu chegava em casa quietinho e dava o maior berro dentro de casa que Selma faltava pular pela janela de susto. Sempre fui gaiato em casa, sempre fui brincalhão. Mas eu não estou mais assim. Eu me sento à mesa, eu fico calado olhando para a cara de todo mundo e eu não converso. Então, peraí, tem alguma coisa errada? Comigo. O Espírito Santo me trouxe a consciência do quão errado e o meu estado era grave. E aí agora eu falei, não quero ficar neste lugar. Eu preciso sair daqui. Parei de vir à igreja, os pastores sentiam a falta, me visitavam, a igreja me visitava, os irmãos, muitos amigos aqui me visitavam também, oravam comigo. E aí então, eu falei, eu preciso retomar a caminhada. Eu estou no meio da caminhada e o Senhor já trouxe a clareza. O que é? Qual é o problema? É esse. E o tratamento é esse. Você precisa do cuidado de um profissional, mas você também precisa de um cuidado espiritual. E aí o cuidado espiritual, ele é melhor do que o profissional. Porque o profissional, ele trabalha com medicamento. E o espiritual, Deus trabalha com o Espírito Santo, moldando a gente, formando a gente, reestruturando a gente, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta o riso, trazendo de volta a gaiatice, trazendo de volta a disposição de servi-lo e de adorá-lo. Eu preciso tomar uma posição. E aí, irmãos, eu comecei a sair da caverna. Comecei a retornar aos cultos na igreja. E aí, vem a pandemia, 2019, 2020. E aí, eu agradeço a minha ex-chefe. Foi, assim, uma honra trabalhar com vocês, quero dizer aqui. Né, com Lília, com toda a equipe da regional, foi uma honra trabalhar com eles, porque eu encontrei neles parceiros. Um dia, esqueci o nome da irmã aqui da igreja, a Késia. Um dia a Késia trabalhava com a que nós trabalhávamos no mesmo setor, e aí a Késia, eu cheguei cedo no serviço, eu estava ruim, Késia olhou para mim e disse, uai, lá no serviço eles me chamavam de uai. Uai, você está bem? Eu sabia que eu não estava, eu disse, estou. Ela disse, tá não. Teu olho está igual o da mamãe. Vamos para casa agora, você está passando mal. E realmente eu estava passando mal. Mas eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar. Mas encontrei nos meus colegas de trabalho uns amigos leais. Nem todos estão na igreja, mas cada um serve a Deus do seu jeito. E aí encontrei neles amigos. Késia e Adriana me pegaram pelo braço, pastor. Quase que na marra, me levaram para dentro do carro, me botaram dentro do carro delas, meu carro ficou na regional, me levaram para casa e me deixaram em casa. Então, a gente tem essa passagem, esse entendimento de que a gente vai resolver, de que o tempo resolve. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o choro ele pode durar quanto tempo? Uma noite, queridos. Não é o choro para durar a vida inteira. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem... vai vir alegria, não é para ficar nesse estado, não é para ficar no estado de depressão, não é para ficar no estado de tristeza profunda, de insatisfação, não é, isso é só passagem, como eu falo no livro que
o Senhor nos deu a oportunidade de escrever. E aqui é um livro que traz experiências, que traz informações importantes, que nos ajuda a sair de dentro da caverna. E quando eu falo caverna aqui, eu falo pensando em Elias, mas eu falo também pensando na caverna da nossa casa, do nosso quarto, da sala, que a gente entra e não quer mais sair. Quando eu falo de caverna aqui no livro, eu falo das situações que a gente pode vencer, mas a gente resolve se submeter. Quando eu falo de caverna aqui, eu falo que tem jeito para você, porque teve jeito para mim. Porque se Deus fez na vida de Elias, e se Deus fez na minha vida, obviamente eu não sou melhor do que você. Ele também vai fazer na sua vida. Porque Ele nos ama e Ele tem esse cuidado para conosco. E aí, queridos, o primeiro passo é sair da caverna. A gente precisa entender isso. É decidir. A caverna não é o meu lugar. A tristeza não é para fazer morada em mim. O desânimo não é para permanecer na minha vida. O caminho está aberto e proposto pelo Senhor. Eu preciso decidir que a caverna não é o meu lugar. Preciso entender também, queridos, que talvez no começo desses conflitos todos, a gente não consiga ver com clareza a saída. Mas Deus está agindo em nosso favor. Então você não desista. Você não está sozinho. Nunca esteve. Deus está conosco em todas as situações. Mas há coisas que Deus faz e há situações em que eu preciso agir. O de querer sair da caverna é uma ação humana, é minha. Eu quero sair da caverna. O de me tirar da caverna é o Espírito de Deus que me impulsiona para fora da caverna. Você entende isso? Diga amém. Amém. Você se fechou, se isolou, se trancou nesta caverna achando que é a solução para a sua vida. Que o quarto é o lugar perfeito para você. Mas esse lugar de dor, de desespero e de muitas vezes muitos choros, não é um lugar de proteção. É um lugar de guerra, em que o inimigo está trabalhando diuturnamente contra a nossa vida. E eu não posso permitir e me isolar ao ponto de o inimigo ganhar a batalha. Vem a pandemia, passa a pandemia, em um exame de rotina. Jojo, põe aquele outro para mim agora, por favor, que eu já estou encerrando. Aí, isso. Saindo da pandemia, no exame de rotina, eu descubro que eu tinha um câncer. Muitos irmãos já ouviram sobre isso aqui. Apesar de eu nunca contei tudo, também hoje não vai dar. Eu descobri um câncer. Ora, quem estava saindo da depressão, agora descobre, já tinha perdido um irmão com câncer, um filho, uma mãe com infarto fulminante e um filho com câncer, e recebe o diagnóstico. Você está com câncer. O que você pensa? Morri. Só o diagnóstico já é uma tristeza, é uma sentença na nossa vida. E aí, de repente, descobrimos que eu estava com câncer e eu comecei a mandar caixãozinho para minhas irmãs. E ela, que é isso? Eu falei, eu estou morrendo. Como assim? Não, eu estou com câncer. Não tem jeito. E eu mandava cruz, mandava caixão, mandava um monte de coisa para ela. Estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E aí, queridos, fizemos todos os protocolos para fazer a cirurgia. Selma pergunta para o médico, doutor, para quando é a cirurgia dele? O médico fala, olha, é urgente, precisa fazer logo essa cirurgia. E está aqui, assinou tudo lá. E encaminhou, sai daqui, já passa na secretaria do hospital e faz a marcação da sua cirurgia. Ok, saí cabisbaixo, Selma pegou no meu braço, saímos no corredor e o Espírito Santo do Senhor me disse, não faça a cirurgia. Aí eu dei uma paradinha, continuei andando, pensando naquele processo de cirurgia, de recuperação, de internação. E aí o Espírito Santo disse novamente, não faça a cirurgia.
Aí quando nós saímos do hospital, do corredor principal ali, eu disse para a Selma, amor, não vou fazer a cirurgia. Aí até brinquei aqui outro dia, naquele jeitinho carinhoso dela, que ela falou comigo, jeitinho tão dócil. O quê? Não vai fazer? Você vai fazer sim! Você fez tudo isso aí! Né? Eu falei, não, é o jeitinho carinhoso dela, falar assim aquele dia, né? Dócil, assim, um amor. E aí ela virou para mim e disse assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou voltar no médico e vou dizer para ele que eu não vou fazer a cirurgia. Ela disse assim, olha, você está andando bem, está falando, se você tivesse acamado, você ia fazer a cirurgia, sim. Mas como você está com a consciência normal, vamos lá. Marquei de novo com o médico, disse para ele que eu não queria, me encaminhou para o hospital de base para oncologia, o hospital de base me encaminhou para o Santa Lúcia, e eu comecei a passar por esse processo que vocês estão vendo aí, que é a radioterapia. Cada vez que eu trocava de roupa no vestiário e eu ia me deitar naquela cama, eu dizia, Senhor, o Senhor pode me curar. E não só a mim, mas todo aquele que deitar nessa cama, seja curado para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. E nós pegamos uma sessão de 20 dias, irmãos, assim, ó, engatado, indo para o plano de Santa Lúcia. Atrelado a isso, o médico havia passado, pode passar, Jojo, aquela outra, não, volta, não, bom, então passa para frente, acho que é a penúltima, deixa eu ver, aí, volta nessa outra que eu estava deitada lá, isso aí, bem à esquerda, irmãos, no meu caso à direita, vocês estão vendo algo na minha mão, é uma injeção que eu tinha que tomar uma medicação na barriga. A minha barriga era perfurada com exatamente essa injeção, tipo uma caneta, perfurava a barriga e eu tomava essa injeção de 3 em 3 meses. Acho que era de mês em mês. 3 em 3 meses, amor? De 3 em 3 meses. Esta injeção, ela custa em média R$3.800, mais ou menos. E aí eu tinha que tomar essa injeção. No caso, a gente conseguiu pelo hospital, graças a Deus, mas além desta medicação, uma outra variedade de medicação eu precisava tomar. E aí, queridos, e a gente orando, a igreja aqui pegou junto, nós começamos a orar, a igreja guerrear, e a igreja clamar, e os irmãos iam lá em casa e oravam, e cantavam louvores, e profetizavam. E aí, quando eu voltei o médico ficou assustado. Ele ficou assustado. Por que ele ficou assustado? Porque Deus havia me curado antes da metade do tratamento, pastor Gideon Júnior. Deus é Deus, queridos. Ele faz, Ele realiza, porque Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. O médico ficou assustado e olhava para mim, olhava para a Selma e dizia assim, falou, ué, como ele está... Nossa, ninguém nunca correspondeu ao tratamento desta forma. Está curado. Olha, ele ficou impressionado com o que estava acontecendo. E eu trouxe aqui, queridos, o resultado da biópsia, porque servo de Deus, quando fala, tem que falar e tem que provar. Porque Deus faz milagre, então está aqui. Aqui diz que eu estava com câncer. E aqui diz que eu estou curado para a glória de Deus. Fora este, tem o da depressão que eu esqueci de trazer. O primeiro relatório com o último relatório. As medicações que eu tomava, todas foram retiradas. Todas cessaram. E aí, Deus faz milagres na vida da gente, basta crer. O seu milagre está te esperando, meu irmão. Não desanima. Sabe, às vezes você entrou num caminho de tristeza, de frustração. Às vezes o casamento foi por água abaixo. Às vezes um filho que não corresponde à sua expectativa. Ou às vezes a questão financeira não está do jeito que você quer. Mas eu quero te dizer, o primeiro passo para você nessa noite, sai dessa caverna de comodismo. Sai dessa posição que você está. Não aceita. Aí não é o seu lugar. Não é o lugar que Deus preparou para você. Deus tem muito mais para realizar através da tua vida. Então, decida, este lugar não é para mim.
Esta dor não é minha, esta enfermidade não é minha. Deus pode me curar, Deus vai me tirar deste lugar. O seu milagre está chegando, está te esperando. Pode parecer escuro agora, irmãos, mas é nesse caminho que você está que Deus vai revelar a sua luz sobre a sua vida. Entenda isso. O lugar que você está de tristeza, de caverna, de desânimo, de esmorecimento, de ansiedade, não é o lugar que Deus preparou para você. Eu convido a pastora Selma para a gente adorar ao Senhor com um cântico e que vocês adorem junto conosco. Algumas pessoas me ligaram de fora, de alguns outros estados, porque este livro ele se encontra à venda também na Lojas Americana, Magazine Luiza,